E tá no ar mais um episódio do MinaCast e hoje eu estou com a Cíntia Flora, que é diretora franqueada da Vox2U, a escola que eu tive o prazer de ter aulas e que foi uma virada de chave na minha vida. A partir da Vox eu tive, não o desejo, que já existia, mas eu tive o empurrãozinho para estar aqui hoje, né, com esse projeto que também dá voz e eu também recebi essa abertura lá na Vox2U. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui. Principalmente por a gente ter visto esse projeto crescer e nascer lá dentro, né? Das aulas, da sua vontade, de uma pergunta que fica na cabeça, né? Um incômodo, nossa, e se eu fizer isso e tal? E eu acredito que realmente lá a gente conseguiu te dar esse suporte que você precisava. Como eu já te disse, né, antes da gente iniciar a gravação, aonde há desejo, há um caminho. Essa frase é muito dita pela professora Jussi, que é a nossa coordenadora pedagógica, que transforma tantas vidas através desse trabalho. E eu estou muito feliz de você estar trilhando esse caminho e tem tudo a ver com a Vox2U, porque o lema do podcast é dar voz, né, às mulheres. E essa é a nosso papel, nossa principal missão. Responsabilidade tanta, né? Porque para mim, você, né, é a pessoa que está acima, assim, na questão da oratória, que representa tantas mulheres, né, que têm dificuldade de falar e que rompeu essa barreira. Antes da gente iniciar, Cíntia, eu quero te entregar a sua caneca. A sua caneca personalizada da Caneca do Dragão. A Caneca do Dragão é um parceiro nosso, eu sempre falo que foi a primeira pessoa, né, o primeiro parceiro que acreditou no MinaCast, que investiu no MinaCast e que mantém com a gente. Então, eu gostaria de te entregar. Que bom! Espero que você Fico goste. muito feliz. A Thay, que é a Tairine, que faz as artes, ela pegou uma foto sua maravilhosa e eu espero que você goste. Linda demais. Realmente, eu amo essa foto. É um blazer de brilho, né? Enfim. Toda elegante. Toda elegante. Você. E tem muito a ver, o brilho, né? O blazer tem muito a ver com essa questão do fazer a gente brilhar, né? E se permitir brilhar. Que essa é uma dificuldade de quem acha que tem medo de falar em público, essa exposição, esse brilho. Eu me sinto muito confortável nesse lugar de compartilhar isso, de inspirar nas pessoas isso. Por isso que não tem esse degrau aí que você tá falando. A gente vai falar. Meu Deus, que responsabilidade! Eu vou gaguejar, e gaguejei bastante. Mas... A gente vai falar sobre isso hoje. Cada pessoa é única, comunica de forma única, tem potencial. Tem muito tempo que eu tenho feito isso. Isso conta muito para a gente se tornar cada vez um profissional mais excelente em algo. A repetição conta muito, impacta. E estar à vontade nesse lugar. Então, já tem um tempo também que eu me sinto à vontade nesse lugar de comunicadora. E isso que você falou, essa brincadeira, não é incomum, viu? Às vezes eu participo de rodadas de negócios, movimentos de empreendedorismo, e algumas pessoas que já sabem o que eu faço falam, a Cíntia vai estar me avaliando e tal. E a gente está muito mais incentivando e admirando as pessoas que falam em público do que avaliando, sabe? Dá uma relaxada. Então estou muito mais aqui admirada pelo seu movimento do que qualquer outra coisa. Obrigada. Vamos tomar uma aguinha antes de começar? Vamos! Cíntia, para quem não te conhece ainda, quem é você na sua vida? Como que você se descreve na sua vida profissional e na sua vida pessoal? Eu sou Cíntia Flora. Essa pergunta é muito boa, viu? Porque a gente faz ela lá na escola também. A gente percebe o quanto é que é difícil, às vezes, falar da gente. Eu sou casada com o Eduardo Magalhães, filha da Silene, filha do Nelson. Eu conto muito isso nas minhas aulas, às vezes nas palestras também, que meus pais são policiais federais aposentados. E quando eu conto isso, o pessoal já fala, então agora a gente entende o seu jeito e tal. Porque eu sei que eu tenho uma figura... Inclusive, quando a gente se encontrou recentemente, você falou isso. Olha, você não vai esquecer dela. Eu tenho uma presença marcante, uma figura imponente, uma energia diferente. E vem dessa raiz também. Servidora pública há muitos anos na área do Poder Judiciário. O que também tem muito sentido com a minha comunicação, com as minhas roupas, com a maneira como eu me visto, com os meus princípios e valores. Então, eu tenho alguns valores em mim que são muito marcantes. Que é o senso de justiça, que é o falar não,
E isso vem muito desse lugar, né, da área do direito, de lutar pelos meus direitos, de não aceitar as injustiças, de falar o que tem que falar. Então, esse, por exemplo, não é um problema que eu sofro, que muitas mulheres, homens têm, que é a dificuldade em dizer não. Entendi. Então, eu sou uma pessoa muito resolutiva também, dedicada e amorosa, que é algo que eu resolvi incluir, que às vezes as pessoas talvez não vejam, que eu não via por muito tempo que eu era, mas é um cuidado diferente. É um cuidado de exigir do outro, de impulsionar o outro. Recentemente, o Bernardinho falou isso em um podcast, assim, que bons líderes são como mães exigentes. Realmente. E você exige e se dedica ali a alguém, e investe em alguém que você sabe que tem potencial. E que você se importa, porque se você não se importar, você Exatamente, exatamente. Eu me importo muito. A partir do momento que a pessoa tá ali na minha vida, eu tenho esse desejo muito intenso, muito vibrante, assim, de que ela cresça, de que ela conheça mais coisas, de que ela tenha mais conhecimento. E é por isso que eu gosto de trabalhar na área da educação. Eu me realizei muito nesse segmento, porque educação é transformação através do saber. Verdade. Essa é um pouco da Cíntia, por enquanto. Você já entrou em uma das perguntas que eu ia fazer, que é a sua formação. Você tem uma formação na área do direito? Na área do direito, tenho também gestão empresarial. Antes da Vox Chuyu, tive uma sociedade com a minha mãe na área de moda. A gente confeccionava camisas Por isso que você femininas. é tão elegante. Por isso que eu sou tão elegante, por isso que eu tenho um belo guarda-roupa. A gente fazia camisas femininas. Esse foi meu primeiro negócio, assim, vamos dizer, com ela. Até que minha mãe já era aposentada nessa época, né, da polícia. E depois a gente viu, na pandemia, a pandemia nos impactou bastante. A gente viu que não fazia mais sentido, porque era um trabalho muito extenso, porque a confecção é uma indústria, uma mini indústria. E aí a gente fazia tanto a produção quanto a comercialização. Então você fica com duas operações muito grandes, produzir e comercializar. Geralmente a pessoa só faz uma coisa, assim. Comercializar, que eu falo, para o consumidor final. Então, caso eu só produzisse e vendesse no atacado, né? Você vende 200 mil peças, 200, 500 mil, para um cliente só. E aí a gente vendia no varejo para vários clientes. Então, a operação era muito grande. E foi muito importante para eu construir essa trajetória empreendedora. E vem muito daí. Porque a gente tinha um negócio muito bom, as mulheres adoravam. Tem muito a ver com a área jurídica, porque a gente usava roupas sociais. Tudo isso aconteceu na época do Dalina, então foi um boom das camisas femininas, né? Vieram com muita força. A gente surfou nessa onda, vamos dizer. E tive esse negócio. Mas depois, como eu ia te falar, minha mãe resolveu realmente mudar um pouco de vida, se mudou do país. A pandemia nos impactou muito. E logo depois veio a Vox Chuyu, que já tinha muito a ver com o que eu queria, que era trabalhar com educação, com transformação, com conhecimento. Minha trajetória empreendedora veio daí. Hoje, inclusive, eu enviei uma mensagem para um mentor, para um treinador aqui da região, de um dos primeiros cursos de desenvolvimento humano que eu fiz. E, a verdade, o que aconteceu comigo? Conforme eu fui fazendo esses cursos, eu fui percebendo que aquilo mexia muito comigo. Cursos de programação neurolinguística, de coach, de inteligência emocional. Passei por muitos, poucos aqui em Uberlândia, na região, mas muitos em São Paulo. E dentro de mim, quando eu participava, eu ficava assim, nossa, eu quero estar naquele lugar, eu quero ser staff, eu quero estar na equipe, eu quero aprender a fazer isso. Tanto é que eu fiz muitas formações de desenvolvimento humano, eu não fui só como aluna. Entendi. Você é uma pessoa estudiosa, Cíntia? Você se considera uma pessoa estudiosa? Muito. Mas principalmente curiosa. Sabe, assim, de querer conhecer todas as vertentes. Então, por exemplo, quando eu conheci a constelação familiar, eu fui na primeira vez como uma participante, uma representante. Eu fiquei completamente impactada. Eu falei, não, eu preciso saber tudo. Como que começa, como se constrói, como se opera, de onde vem. Então, tudo que eu acho que me desenvolve como pessoa e que eu vejo que me faz bem, eu tenho vontade de conhecer mais. E aí você foi a fundo. E eu vou a fundo em quase tudo. Eu gosto de conhecer quase tudo. Hoje, pela minha rotina, eu não sou aquela pessoa que consegue ter aquele estudo, sentar e ler tanto quanto eu gostaria. Mas o bom é que essa profissão me impõe que eu faça isso. Então, tem que ter um mínimo ali de estudo.
Mas durante esses anos todos antes da Vox, fiz muitas coisas, assim. E como eu falei pra você, se há desejo, há caminho. O meu caminho de trabalhar com desenvolvimento humano foi através da Vox to You. Então, antes da Vox, você já era uma comunicadora, não era uma dificuldade para você se comunicar? Não, eu sempre fui, eu até conto muito isso para os alunos, meu case não é de uma pessoa tímida que se tornou comunicadora. Eu sempre já fui bem conversadeira. Na infância tinha, a professora às vezes ia fazer uma observação assim pra galera da bagunça, não sei se você também é da bagunça, e a professora falava assim, Cíntia e companhia. Você liderava. Eu liderava coisa, então eu sempre fui comunicativa. Mas eu entendi muito cedo, quando eu conheci a Vox, que comunicação não é dom, é técnica. E aí você precisa ir para o próximo nível na sua fala. Como a sua fala ser organizada, como ser persuasiva, como entrar não só na mente, mas principalmente no coração das pessoas. E aí qual que era a minha dificuldade? Eu tinha uma comunicação muito rígida. Eu tenho até hoje, mas hoje eu falo que quando eu sou assim, é uma escolha. Entendi. Entende? Você já consegue ser mais maleável, ter uma comunicação não violenta, né? Que você Sim. fala muito hoje de comunicação não violenta. Sim, e principalmente mais empática, mais acessível. Porque se eu chegar para trabalhar com mulheres empreendedoras, por exemplo, muito bonitona, muito maquiadona e toda confiante, diante de uma mulher que às vezes está com muitas dificuldades, que está fazendo bolo de pote na casa dela, cuidando do filho, ela tem que fazer marketing, ela tem que precificar, ela tem que vender. E eu chego para dar um treinamento para ela, eu fico muito distante. Sim, ela não Então eu aprendi a como acessar essas pessoas, essas mulheres, ou esse público, ou esse aluno muito tímido. Porque se eu não tenho problema com timidez, como que eu chego na sala de aula, às vezes só querendo que a pessoa também faça como eu faço? Não é assim. É um caminho de você inspirar, dizendo que você já conseguiu e que você consegue, mas tendo paciência, vivendo com o aluno aquela trajetória de transformação dele. E nessa sua trajetória, tem alguém que te inspirou? Se tem alguém que me inspirou. Todas essas pessoas, eu acho que da internet, eu sigo muitos profissionais de desenvolvimento humano que me inspiram muito, assim, porque por ter sido aluna de vários deles, eles realmente mudaram a minha trajetória. Muitos não sabem disso. A balança tá equilibrada, paguei o curso, receberam, enfim. Mas esse impacto ele é muito real, porque a transformação da nossa vida vem da nossa mentalidade e do conhecimento que a gente tem para fazer as coisas. Então, é uma analogia muito simples. Eu tenho vontade de fazer um bolo. Se eu não tenho conhecimento de como faz aquele bolo, de como que é a receita, não sai bolo. Então, assim como o bolo é tudo na nossa vida. Falar bem, gravar um vídeo, fazer marketing. Tudo existe uma estratégia. E eu vejo, na verdade, hoje, muitas pessoas muito frustradas por não ter os resultados que gostariam. Mas o que está separando ela do próximo passo é o que ela não conhece. Entendi. Como que surgiu essa oportunidade de você se tornar franqueada da Vox to You? Primeiro eu fui aluna. E é uma frase também muito legal. Quem quer levantar para ensinar tem que sentar para aprender. Então, primeiro eu fui aluna do método. Aqui em Uberlândia já existia uma outra unidade. A primeira unidade aqui de Uberlândia era lá no bairro Roosevelt. O franqueado era de Ribeirão Preto. A Vox to You é uma franqueadora de Ribeirão. E eu fui aluna. E como a gente já falou, não tinha essa dificuldade, ser tímida, nada disso. Mas tinha muita vontade de ser professora. Nessa época, eu imaginava que eu seria professora universitária. Às vezes na área do direito, na área acadêmica. Eu já ensinava muito para os estagiários. E eu já via que eu gostava de fazer isso. Então, eu fui aluna com essa intenção. Sim. Porque era o que eu enxergava até ali. E essa é uma dificuldade das pessoas. As pessoas tomam as decisões sem ver o cenário completo. Então, às vezes, ela deixa de investir no desenvolvimento dela porque ela não sabe muito aonde aquilo pode levar. Quando você entrou na Vox, você não sabia que isso podia virar um podcast. Não, realmente não. Era um desejo muito antigo, assim. Eu até brincava com uma amiga minha, ela não mora mais em Uberlândia.
Ah, vamos gravar um podcast, vamos gravar uns vídeos, mas isso ficava ali, né? E fui muito encorajada mesmo, né? Sim, A vida toda eu tive muita dificuldade com a comunicação. Por ter uma comunicação um pouco violenta, às vezes eu falava, a pessoa falava, nossa, tipo, nossa, eu falei normal, gente, tá tudo bem. Não, tipo, eu fui super grossa, mas eu não sim, tinha essa percepção. E também por essa dificuldade de falar para o público, né? De falar para as pessoas que eu não conhecia também. Isso para mim sempre foi sim. assim uma dificuldade. E a Vox realmente trouxe uma outra visão para mim, né? Talvez algo na sua mente mudou no sentido de você perceber de forma muito palpável ali que você tinha sim a competência necessária. E Uhum. muitas vezes a gente deixa de fazer algo porque internamente a nossa autoimagem diz que a gente não é capaz de fazer aquilo. Então, conforme você foi ali adquirindo competência, você se sentiu capaz para fazer. Qual que é a questão? As pessoas tem aquela vai ficar cheio de frases aqui no podcast, mas sou uma pessoa de frases assim. Frases de O impacto. sucesso, né, ele é o encontro do preparo e da oportunidade. Entendi. E a questão é que muitas vezes as pessoas ficam adiando esse se preparar. E às vezes a oportunidade vem e você não está pronto. Ou você não está nem no começo de estar pronto para Uhum. aquilo. Então, para mim faz muito sentido. Sobe o degrau, sabe? Como dizem também, né? Coloca o pé, que depois Deus vem e coloca o chão ali para você, sabe? Sim. Então, lá atrás, jamais isso passou pela minha cabeça. Mas eu sabia que esse era um recurso que eu ia precisar, caso eu realmente fosse ser professora, caso eu fosse trabalhar com Uhum. palestras lá em outra área, E o entende? que te encantou nessa metodologia da Vox? Porque você foi ser aluna e algo ali te despertou a Sim. vontade. E aí fui ser professora também Sim. depois. E eu gosto, às vezes, dependendo do momento, eu até conto um pouco mais de detalhe, como foi minha trajetória como professora. Uhum. É, e que se eu não tivesse aceitado esse desafio, e que ele tinha muito mais a ver com aprender do que com ganhar financeiramente. Uhum. Era mais um momento de aprendizado, de experiência, de viver o outro lado, porque como eu te falei, tudo que eu fazia, que eu ficava encantada, eu queria saber como era o de trás. Então assim foi com PNL, coach, com tudo. E com a oratória não foi diferente, então eu queria entender como era estar nesses bastidores. Fui professora e tive que colocar a minha vontade para fora também. Às vezes a gente fica com esse desejo, com essas vontades muito reprimidas, sabe? Já colocando o não. E eu tive um não. Porque como eu já tinha unidade em Uberlândia, a franqueadora falou: olha, Cíntia, teria que ser em outra cidade, etc. Eu falei: ah, mas eu não tenho pretensão de mudar aqui de Uberlândia agora, mas tá bom, fica no radar. E aí, alguns meses depois, eles entraram em contato comigo e disseram que esse franqueado ia encerrar a operação dele e que a praça ia estar livre, que eles lembraram de mim, como eu já tinha entrado em contato antes. E aí não deu muito para pensar duas vezes, porque como eles estavam divulgando para mim em primeira mão, foi muito assim, o cavalo tá passando arriado, monta ou não? Segura na E, cena. e na época eu já tava com meu marido, né? A gente namorava ou estávamos noivos, acredito eu que na época. E ele sempre conta essa história. Ele é engenheiro civil, um cara até tímido que fez o curso da Vox, assim, para desenvolver cada vez Uhum. mais, mas muito distante desse universo do desenvolvimento humano. E ele confiou no que eu falei, porque ele não tinha nem sido aluno ainda, ele foi ser aluno já na nossa unidade. Eu falei: olha, eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento humano, é uma oportunidade, vamos. A gente não tinha Ele é muita seu sócio. ideia, ele é meu sócio, a gente não tinha Uhum. muita ideia do que estava fazendo. Tinha e não tinha, porque é Uhum. só quando você inicia a operação que você vê o tamanho do negócio, o tamanho de detalhe. E é uma sociedade que funciona muito, a gente, assim, internamente quebrou muitos paradigmas sobre casal trabalhar junto, sobre ser equilibrada a Uhum. divisão ali dentro da escola. Então a gente tem tarefas muito definidas, sabe? Muito delimitadas e uma complementariedade nas competências. Então ele tem competências que eu não tenho e eu tenho outras competências que são importantes para o negócio que ele também não tem.
com tanta expertise. E a gente divide e dá tudo certo. Conseguir, né, identificar essas competências também e dividir é um desafio Sim, também, né? dividir. Aí tem as decisões que são em conjunto, tem Sim. muita comunicação, muito diálogo, tanto com ele quanto com a equipe. E esse Certo. cavalo passou e a gente montou, foi assim. Eu gosto de falar sobre isso porque às vezes as pessoas têm um sonho, né, Taira? Ah, eu tenho muita vontade de viajar para o exterior, mas isso não é para mim. Tenho muita vontade de palestrar, mas não é para mim. Mas ela nem buscou saber quanto é, como funciona, o que tem que fazer. Então eu não tinha ideia, eu não tinha esse dinheiro na época. Mas eu pensei, deixa eu ver como que seria. Deixa eu ver quanto seria, qual seria a possibilidade. E Deus é maravilhoso. O universo conspira, te ajuda para que aquilo possa ser possível. Tanto é que a gente conseguiu até fazer uma boa estrutura, uma boa montagem, com a expertise dele na engenharia. Então as coisas acontecem, mas tem que ter coragem. Tem que ir atrás, né? Tem que ir Porque atrás, isso que você tem falou que... fez muito sentido pra mim, assim, de, eu quero comprar uma casa. Mas tá tão caro, né? E a gente não vai nem atrás pra entender de que forma fazer isso. Se a Sim, gente vai só se tolindo e não correndo atrás dos sonhos sim. mesmo. São histórias que a gente conta pra gente para justificar as nossas decisões. E eu vejo muito isso, inclusive, nas pessoas que nos procuram e que às vezes decidem não iniciar nesse momento a sua trajetória com a comunicação, o desenvolvimento. Elas adiam, sabe? Elas adiam. O que eu sinto, né? O que é o lamento da coisa? O que a gente conversou, quando talvez a oportunidade chegar, ela não está pronta. Porque muitas pessoas nos procuram, às vezes na véspera de uma apresentação acadêmica, e eu nem digo universitária de TCC, que esse nem é o nosso público, que essas pessoas ainda estão construindo habilidades técnicas e depois elas vão pesquisar as comportamentais. O nosso público já está no mercado de trabalho, já está formado, às vezes está num mestrado. Quando chega aquele momento que está perto, ela quer desenvolver comunicação. Quando ela recebe um convite para palestrar num evento da área dela. Quando ela é convidada para o... A gente pode falar de outro programa aqui? Pode, Pode, porque tá tudo bem. é uma referência, assim, inclusive para nós comunicadoras. Sim. O programa da Mônica Cunha, acho que é Manhã Total, que chama até hoje na Record. Então você pode tomar um café com ela ali falando sobre algo. Inclusive, eu ainda vou na Mônica Cunha. E a gente tem... Mônica! Nós temos vários alunos que já foram, tá? Médico, tem a Lívia, que é planejadora... Tem a Lívia, que é planejadora financeira e já foi. Médica cardiologista, médica ginecologista. E esses programas, às vezes o convite vem do dia para noite. Eles têm uma pauta, precisa de alguém para falar sobre tal assunto. E é rápido. Não dá tempo pra você se preparar, você já tem que estar preparado. Você já tem que estar preparado. Você já tem que estar preparado. E essa clareza, essa falta de clareza das pessoas, que a comunicação é algo que te demanda um tempo de repetição, de técnica, de aprendizado, de teste. Eu ia até te perguntar, em referente a isso, qual que é o perfil mesmo que te procura. Então, são profissionais, pessoas que já estão no mercado de trabalho e que entendem essa necessidade de se comunicar melhor. Sim. A gente tem uma faixa etária acima dos 25 anos. Eventualmente tem um ou outro jovem que ainda está na faculdade, mas isso é uma dificuldade para eles, porque as aulas são à noite, às vezes eles estudam à noite. Então, a gente tem alguns universitários no sábado de manhã, por exemplo. Mas, realmente, nesse momento de vida da faculdade, a gente percebe que eles ainda estão desenvolvendo a competência técnica mesmo. Estou fazendo TI, estou fazendo veterinária, agro, estou aprendendo sobre aquilo ainda. O comunicar é algo que tá no radar, mas é mais para frente. Às vezes também tem até uma objeção financeira enquanto está na universidade, ainda não está trabalhando e por aí vai. Então, acima desse corte de 25 anos, tendo boca, é aluno da Vox to You, porque precisa trabalhar a comunicação, que é algo que a gente usa a todo minuto. Mas se a gente for procurar algumas características, são empreendedores, empresários que querem dar a sua cara para o seu negócio.
Inclusive, empresários que apresentam, né, que são influencers de sua própria marca, faturam até 30% mais. Olha, que E número. 30 é um número, por exemplo, que eu ouvi do Caíto Malta, que é o CEO da Chili Beans. Ele veio aqui em Uberlândia, no evento do Sebrae, e ele falou que depois que ele passou a aparecer no Shark Tank, as franquias dele, né, as óticas, faturaram 30% mais. Nós temos vários exemplos da CIMED, João Adib, né, Carmed, divulgando Carmed, divulgando todos os produtos da CIMED. É uma farmacêutica. Né? A Copenhague, a CEO da Copenhague, aparece todos os dias mostrando lifestyle, mostrando sobre a filosofia deles de chocolate nas veias. Então, isso traciona muito o negócio, você ser o influencer da sua marca. Então, esses empresários vêm nos buscar com essa necessidade. Temos também os empresários que precisam trabalhar a liderança. Às vezes é um negócio que não necessariamente precisa dessa questão da marca, né, de colocar sua cara ali nas redes sociais, mas eles vêm buscar a liderança pela comunicação, pelo engajamento da equipe, aprender a vender mais, aprender a ensinar esse time e também a palestrar, que também traciona muito o negócio. O profissional que está em eventos da área dele, falando em público, com o microfone na mão. Quando você era aluna, como que você viu o professor? Como uma autoridade. Isso é natural, é automático. A pessoa, primeiro que ela já está rompendo uma barreira muito importante, que é a do falar em público. Então, Sim. só de você ver a pessoa ali fazendo algo que para você, muitas das vezes, é uma dificuldade, aquilo já te impacta. Sim. E se ela está naquele lugar, algo na sua mente pensa, ela deve saber o que está falando. É o mínimo que a gente espera. Então, há uma construção ali subliminar da autoridade daquela pessoa. Então, naturalmente, você vale mais no mercado. Né? Seja uma dermatologista. Aqui em Uberlândia, a Cíntia Cunha faz isso muito bem. Ela é uma grande comunicadora, inclusive, palestrante. E ela é dermatologista, gestora de uma clínica. Eu tenho visto as redes sociais dela, ela tá já ministrando cursos, ensinando outros médicos a serem gestores, a estarem presentes na rede social. Interessante, porque esse número é muito impactante, né? 30% é um número muito grande. Muito grande. Principalmente se você fizer isso de forma constante, recorrente, ser lembrado, né? Se a gente senta aqui e começa a pensar, vamos pensar num profissional de tal área em Uberlândia. Tem os nomes já, porque essa pessoa construiu uma reputação. E tá muito. Nós hoje a gente tem o celular na mão o tempo todo. Então, quem aparece mais ali é o mais lembrado. Sim. A moeda rede de social. hoje, né, é audiência. Sim. Tem duas coisas muito valiosas hoje: tempo e audiência. E atenção, vamos dizer assim. Tanto é que nesse minuto que a gente está aqui conversando, milhares de reais, milhões de reais estão sendo investidos nessas mídias todas. YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Netflix, tudo tem propaganda. Para reter a tua atenção. Né? Para chamar a sua atenção, para reter sua atenção, para você ficar cada vez mais nas telas. Então, audiência é poder. E eu construo essa audiência através da minha comunicação. Não tem outro caminho, sabe? Vou fazer uma pergunta surpresa. Sim. O que você acha? Nós temos muitos comunicadores, o Instagram tá cheio de pessoas, mas o que você acha que aquela pessoa faz diferente que pode chamar a atenção do público? O que você acha que pode ser o diferencial de alguém que consegue ter um sucesso ali e de alguém que não consegue? Sim. Olha, sucesso é uma equação que tem muitos componentes na fórmula. Sim. É uma fórmula gigantesca que envolve muito da nossa mentalidade, do nosso nível de merecimento interno, das nossas competências, da nossa resiliência, né? Então, eu acho até um pouco temerário dizer que a pessoa não tem sucesso só por causa da comunicação, sabe? Sim. Mas se a gente pensa só na comunicação, eu acho que uma das coisas principais é você ser autêntico. Porque não necessariamente você precisa ser um comunicador muito efusivo, entusiasmado, sabe? Porque os públicos se comunicam com diferentes perfis, porque as pessoas têm perfis diferentes. Por isso que eu gosto muito também de estudar desenvolvimento, comportamento humano. E a gente tem tantas linhas aí hoje em dia. Você tem o teste do perfil DISC, para descobrir se a pessoa é dominante, influente, estável.
Você tem o que a gente faz na Vox to You, que você fez, gato, lobo, tubarão, né? Fleumático, colérico. As pessoas são diferentes. Vamos fazer uma comparação aqui com a advocacia. Às vezes a gente conhece um advogado daqueles que vai dar tapa na mesa, que vai chegar lá no Detran, na delegacia para resolver um negócio, sabe? Não, você tem que fazer... Tem cliente que gosta disso. Tem cliente que acha que isso é defender o direito dele. O cara que tá batendo no peito, tá falando o que tem que ser falado. Custe o que custar. E tem também o cliente que vai gostar de uma pessoa com uma comunicação menos... Eu não digo agressiva, porque não é bem Mais isso, ponderada. sabe? Mais ponderada. Entendeu? Que fala num tom mais linear. Uma pessoa que respira antes de responder. Então, tem público para todos os perfis de comunicadores. A questão é, o que seria um grande diferencial? A adaptabilidade. Se você é um comunicador bem camaleão, você consegue falar com todas as plateias. Verdade. E isso impacta muito. Mas principalmente ser você. Porque... E esse é o diferencial da Vox to You também. Que eu acho que você até me fez essa pergunta, né? Por que eu gostei da marca e tal? Porque é além da oratória. Não tem como... Com toda a minha experiência, vivência em treinamento comportamental, não tem como você construir esse tipo de habilidade que ela é social, ela é relacional, somente com técnica física, vamos dizer assim. Abre a boca assim, faz aquecimento vocal assim, mexe com a mão assim e tal. Tem muitas questões emocionais internas, de expressão, o que eu quero de intenção, sabe? Intenção na comunicação, o que eu quero conduzir com essa pessoa. Eu sempre digo também, né? Comunicação. Eu gosto de usar um pouquinho da etimologia ali da palavra. E tem o comum ali no meio. É uma ação em comum entre nós dois, assim. Então, a frase também super clichê. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, quanto mais eu domino essa questão de ser um pouco camaleão, com mais pessoas eu falo. Mas isso tem que vir de dentro de você, senão você não sustenta. Você não sustenta blazer... batom vermelho, sabe? Microfone, nariz em pé. Você não sustenta se isso não for você de verdade. O que não quer dizer que isso não seja válido como uma ferramenta, uma técnica para te levar para esse lugar. Que é uma frase que eu brinco também demais, que é finja até que atinja. Às vezes eu falo essa muito em casa. Às vezes a gente não tá com essa autoconfiança toda. Às vezes o blazer, o batom, o contexto... Tá ali atrás do palco, nos bastidores, naquele frio na barriga, daqui a pouco você começa... Isso tudo é muito válido e ajuda demais. Até que atinja, durante as aulas da Vox, eu fui mudando também o meu jeito. Eu ia muito assim, sair do trabalho, sair correndo e ia do jeito que eu tava. Sim. E aí, né, eu comecei a mudar a minha forma de vestir, de ir mais arrumada e tudo mais. Não que eu não faça... eu sempre fiz isso, assim, né? Eu vou sair, eu me arrumava, mas... eu tô indo pra aula, eu não preciso. E aí eu fui ver que eu me sentia mais confiante quando eu estava arrumada. Eu me apresentava melhor. Faz muita diferença. Muita. A forma que você se porta. Principalmente para as mulheres. Né? Então, se é algo que a pessoa percebe que impacta na segurança, na clareza, na autoconfiança, faça a seu favor. Você tem que ser a primeira pessoa a falar, nossa, se isso aqui é importante para mim, eu vou deixar o cenário o melhor possível. Porque isso é importante pra mim, entende? Pra gravar vídeo, a mesma coisa. Então, às vezes a mulher tá naquele movimento, né? Tudo muito corrido, não tem tempo pra nada, não consegue se arrumar e tal. Eu não tô conseguindo gravar os vídeos, eu começo, não termino, mas o contexto, o cenário não tá favorável. Às vezes ela separa meia hora e não é suficiente, porque no começo a gente demora, dá dúvida do que falar, você tem que voltar a gravar várias vezes, enfim. Então, eu acho que deixar esse contexto todo muito favorável é muito importante, sabe? Desde que, como a gente está falando, você também trabalhe dentro de você o porquê você quer fazer aquilo. Então, respondendo a sua pergunta lá, que agora veio, eu gosto de construir no raciocínio, assim, agora veio. O que talvez seria a fórmula do sucesso mesmo, de você se dar bem, às vezes, nas redes sociais, ali, como comunicador? Você ter muita clareza do seu porquê. E aí... nesse ponto, quando eu tô ali, às vezes, com um aluno, mentorando alguém, que a gente chega nesse lugar, por que eu não faço o que tem que ser feito? Você tem gravado os vídeos? Você tá falando em público e tal? Não. Às vezes a pessoa não tem clareza do porquê ou não tá disposta a pagar o preço que tem que pagar
para alcançar esses lugares que a gente está falando aqui, que são maravilhosos. Estar aqui não é maravilhoso? Com Mas certeza. você paga um preço de começar, de romper o medo do não dar certo, do que as pessoas vão falar. Inclusive, quero te parabenizar Ai, muito obrigada. presencialmente por uma questão que aconteceu aqui e que eu uso muitas vezes esse exemplo na sala de aula, que é um corte que você postou de uma convidada falando de um momento muito íntimo dela, muito difícil. E na sua pergunta, eu acho, me parece que teve um erro de português, não lembro qual é. E você postou o corte e uma alma Teve críticas. criticou sobre o português. E você fez um story respondendo, sabe? Você tá fazendo, né? Você tá na arena, assim. Então, duas coisas me marcaram muito quando eu vi os seus stories de esclarecimento. O primeiro é aquilo que você falou, você poderia não ter divulgado. Sim. Porque aqui não é ao vivo, né? A gente faz as edições depois. Você poderia não ter divulgado. Mas valia tanto a pena a mensagem, o conteúdo, né? Do que a convidada trouxe, que você não pensou, isso não foi um problema. Então, você não teve uma questão de se poupar, de poupar, porque ele é pequeno, realmente. Sim. Né? E a segunda coisa é essa, estar fazendo, estar no jogo, sabe? Estar vivendo. E a Brené Brown, naquele livro que é tão famoso, recomendo a todos que leiam, tem muito a ver com comunicação, que é a coragem de ser imperfeito e de mostrar sua vulnerabilidade. E logo no início do livro ela coloca, salvo engano, é o discurso do Theodore Roosevelt, americano, falando que o importante mesmo é quem tá na arena e não quem tá assistindo, apontando o dedo. Com a internet, a gente deu muito poder para essas pessoas, né? Para apontar o dedo. E eu tenho me colocado nesse lugar de ser vulnerável mesmo, no último podcast que eu gravei, eu errei várias pronúncias. Aqui com você eu já gaguejei muitas vezes, mas eu tenho me colocado. É um desafio que eu tenho para mim, Cíntia, porque quando eu gravo vídeos, geralmente eu não consigo ficar assistindo eles, porque Sim. eu sou muito autocrítica. Se eu não me colocar entendendo a minha humanidade, de me colocar que eu posso errar também, eu não colocaria nenhum no ar. Porque todos eu olho e falo, meu Deus, que bom. E aí, ainda bem que eu tenho o pessoal, né, que me apoia, Sim. que edita pra mim, fala, não, ficou ótimo, vamos postar. E Sim. realmente foi bem no inicinho, acho que era o Foi! segundo episódio. Foi. E aí foi um vídeo que teve bastante visualização, e aí foi um pouco mais longe, e aí veio uma pessoa que nem me conhece, que não sabe da história, que não sabe do propósito do podcast, criticar. Exatamente. Eu falei, meu Deus, eu já tenho meu primeiro hater, eu já estou me sentindo famosa. Mas realmente a gente precisa romper, né, essa barreira. E estar na rede social, lembrando que do outro lado também tem um ser humano. Sim. Né? E oratória, ser um bom comunicador, passa muito por esse lugar de vulnerabilidade. Sim. Porque você não controla o que vai acontecer. Por mais que você tenha feito um roteiro, você tenha um preparo, você tenha slides que vão te orientar ali no segmento, você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. A distância maior que existe no universo é entre a mente e a língua. É quilométrico essa distância, sabe? Tanto é que algumas pessoas dizem que não, que é tão rápido que antes dela pensar já foi. Mas essa é a verdade, porque existe uma distância muito grande entre o que eu desejo falar e o que eu de fato consigo falar. Né? E então, comunicação não é sobre estar no controle. Isso, pra mim, também foi um divisor de águas, porque eu tenho esse quê um pouco controladora, sabe? No início, até do meu processo terapêutico, eu faço terapia há bastante tempo já tinha feito, parado, desse processo como se fosse uma análise, né? Sim. Fiz todos esses outros treinamentos de desenvolvimento humano e voltei, deve ter acho que uns 2 anos. E a gente fala muito sobre eu ser um pouco controladora. E no início eu falava, não acho, não sou e tal. Porque eu me acho muito fluida, muito viva. Eu não tenho muita rotina, sabe? Porque eu enxergava a controladora como aquela pessoa que tem hora pra fazer tudo. Metódica. Mas eu gosto muito de controlar o resultado. E empreender mudou muito a minha mente, porque você não controla o resultado. Você só pode fazer o seu melhor esperar que aquilo que você planejou aconteça. Seja o seu faturamento, seja as pessoas da sua equipe performarem. Quando você deseja contratar alguém, uma pessoa vir trabalhar na sua equipe, o tempo que ela vai permanecer. Você não tem controle de nada dessas coisas. Tá?
E depois é com a comunicação. Quanto mais eu comecei a falar em público, falar em palestras, falar para pessoas diferentes. Cada sala de aula tem um mix de pessoas diferentes. E aí eu comecei a tirar um pouco desse controle do que eu de fato vou conseguir falar. Mas principalmente da minha imagem na mente do outro. Entendeu? De como ele vai interpretar, do que ele vai entender. Porque cada um tem um filtro. Sim. Isso é PNL, né? E a gente entende a partir das nossas experiências, né? E cada um tem as suas. Cada um tem. O mapa não é o território. Sim. Isso é uma premissa da programação neurolinguística. Então, a formação da Vox, ela vai muito além da oratória. A minha formação é muito densa, mas a da Vox também é. Então, a gente vai trabalhar ali a pessoa como um todo para que ela também entenda isso. Olha, as pessoas são diferentes. Seu público é diferente. Você não controla o que o outro vai pensar sobre você. Mas a partir do momento que você sabe as técnicas e aplica, porque tem muita coisa que a gente consegue controlar sim. Porque elas têm um significado, né? A postura, o sorriso, como você inicia a sua apresentação, tudo isso impacta. E aí você consegue ter um pouquinho mais de controle. Mas, de verdade, ele não é 100%. Tem uma frase que minha avó falava, a gente não pode confiar nem nas nossas calças, que ela pode rasgar e te deixar... Então, né, a gente tá se expondo, mas não dá mesmo. Não dá. Tudo pode sair do controle ali. Sim. E algo que eu tenho dito muito, assim, tem virado um mantra. Foca na mensagem. Porque quando eu tô preocupada comigo como mensageira... E eu também me vejo nesse lugar. A gente tava aqui no podcast se arrumando, onde que fica o Mudando cabelo de lugar. Trouxe um babyliss aqui pra fazer antes. Eu também me coloco nesse lugar. Mas no fundo, quando eu tô dando uma palestra, falando com alguém, a Cíntia sai de lado, o ego sai bastante de lado e eu foco na mensagem. E às vezes eu até brinco, quando a mensagem tá muito dura, eu falo assim, não matem o mensageiro. Porque quem recebe a mensagem, se a mensagem é muito provocadora... E eu tenho muito esse perfil de comunicação, que é de te provocar, que é de te dar um feedback real, que é de te falar o que as pessoas não têm coragem de te falar. Às vezes a pessoa quer matar o mensageiro. Sim. Mas depois... Não estava preparada para ouvir, mas... Mas depois ela vai entender. E aí, volta naquele lugar que eu te falei, que eu me considero muito amorosa por fazer isso. Sabe? Mas o foco é na mensagem. Por isso que eu vejo que pessoas que trabalham com propósito, que é o mesmo caso aqui do seu podcast, elas seguem por mais tempo, sabe? Porque a alma, ela tem mais sede, sabe? Parece que o universo também conspira muito mais quando você quer desenvolver um trabalho que beneficia mais pessoas, porque aí não é sobre você mais, né? Não é só sobre você ganhar dinheiro, fazer as coisas pra você. Sim. Sabe, no início eu achava muito clichê quando esses milionários, assim, do mundo digital falavam, né? Tem que ter propósito, dinheiro é consequência. Porque quando você não tem dinheiro, você não entende isso. Como assim dinheiro é consequência? Eu tenho que vender, eu tenho que fazer tudo pra vender. Né? Como que... Mas, de fato, quando você começa a entender um pouco isso, como que as coisas funcionam, como o seu impacto no mundo traz impacto pra sua vida... Isso realmente faz sentido. E aí, como que eu trago isso para a comunicação? Preocupo em deixar a mensagem. E aí, quando essa é a minha preocupação, Taira, eu topo flexibilizar. Porque eu quero tanto que chegue que eu não me importo de mudar o meu jeito. E o que isso tem a ver com a Cíntia lá que conheceu comunicação? Antes eu não topava mudar meu jeito. Eu queria que as pessoas me conhecessem, me interpretassem do jeito que eu era. Topar... Essa mudança, eu acho que é muito de uma questão de humildade mesmo, de entender que eu não sou, né? Ai, gente, o problema de vocês entenderam do meu jeito, esse é o meu jeito e pronto, né? Sim. Eu acho que a humildade é algo que a gente consegue trabalhar também, não é algo nato, assim, a gente consegue entender que a gente não é o rei, né? E pode aprender. E você é muito aberta para o aprendizado, né? Então, eu acho que também faz muito sentido. E quando a gente não se abre, a vida te dá umas belas pauladas e você percebe, olha, entende? Talvez não seja por aqui. Então, eu tenho um perfil muito executor, muito tubarão. E, às vezes, se eu chego num ambiente, um ambiente de trabalho... Oi, tudo bem? Ai, aquela tal coisa foi feita. Eu já chegava nos finalmente. E trabalhando com perfis diferentes de pessoas, né? Com pessoas mais estáveis, com pessoas que demandam muito desse comportamento emocional, de carinho, de amizade,
né? Sabendo da técnica rapport, Uhum. né? Porque uma coisa é saber, outra coisa é aplicar. Conseguir Então, eu já aplicar. sabia dela há muito tempo. Outra Uhum. coisa é ter o real desejo de aplicar. Mas quando eu comecei a ver que aquela pessoa era importante pra mim. Importante pra mim no meu negócio e na minha vida. Porque, Sim. nossa, eu tenho muita clareza disso hoje e graças a Deus. A minha equipe ali na Volks é muito família. É minha família. Minha A família gente mora sente isso quando a longe. gente. E eu sou uma outlander, assim. Minha família mora em Brasília, hoje minha mãe mora em Portugal. A família do meu marido também não é daqui, somos só nós dois. Então, é muito família. A gente gosta de estar com essas pessoas, sabe? A gente quer que elas estejam com a gente, que aquele ambiente seja bom. Então, eu parei de abrir a porta, por mais que eu esteja corrida, e de já perguntar, você já ligou pro fulano? Uhum. Eu chego. Oi, tudo bem? E aí, como é que tá? Vamos lá? Vamos fazer acontecer? Ah, eu vou só guardar minha bolsa. Guardava minha bolsa, voltava, pegava um café, sentava e olhava no olho da pessoa. E olho, isso é o que eu faço hoje, né? Sim. Sento e olho. E aí, vamos conversar? Como que tá? E não, antes eu tava de bolsa mesmo na porta já fazendo a pergunta. Isso lá no inicinho Já da Vox. cobrando. Já cobrando. O que pra mim eu nem enxergava como uma cobrança. Que a gente tava Entendi, conversando, né? O sim. nosso filtro, pra mim, eu só tô perguntando se foi feito. Mas não é bem assim que chega do lado de lá. Então, quando você tem realmente muita clareza do porquê mudar, e se não mudar, quais vão ser as consequências, que é isso, ser mal interpretada, as pessoas não te veem como você realmente é, não conseguir construir esse ambiente que as pessoas querem se comunicar e se relacionar com você, não parecer uma pessoa fria, e aí você muda. Mas tem muitas vezes que eu não mudo também não, viu? Tem coisa que você mantém. Não, mantenho. Cíntia, qual que é o maior desafio que você percebe com os seus alunos? Qual a maior dificuldade que eles têm na sala de aula? Em relação ao A oratório? questão da Da vulnerabilidade. vulnerabilidade. A questão da vulnerabilidade de querer fazer algo que é humano, que é fluido, que é vivo, como a comunicação, ser perfeito. Estar totalmente no controle. Tanto é que muitas pessoas falam, nossa, não saiu nada do que eu imaginei. Provavelmente não vai sair. E quando você se entrega mais para esse movimento que é comunicar, que é fluido, eu particularmente, Tara, eu falo muito isso na minha terapia. Eu me sinto em transe. Numa palestra, assim, eu não tenho vontade de ir no banheiro. Tem vezes que eu falo coisas que não estavam ali no script, mas eu olho para alguém e falo um exemplo para aquela pessoa. Principalmente quando eu falo coisas de desenvolvimento humano, de transformação, sabe? Perguntas. Recentemente eu dei uma aula e pedi para que cada um dos alunos falasse algo de que tinha orgulho. Eu acho que era alguma coisa assim. E nessa hora, às vezes você faz essa pergunta e a pessoa não fala algo que ela tinha orgulho. Ela acaba trazendo uma crítica, Sim. sabe? Não sei. Eu não sei se era orgulho ou era um outro tema. A fala de um desafio, não sei. E aí a moça começou a falar que ela foi como se fosse traída. Alguém puxou o tapete dela e tal. Eu terapetizei ela ali na hora, sabe? Fiz uma analogia, eu contei um storytelling que servia para todos, sobre o que significa o perdão, sobre o que é você carregar essas mágoas, como se você fosse andar ali com uma mochila cheia de pedras e tal. Ela chorou na hora. E eu falo muito que isso não é meu, sabe? É muito espiritual para mim, Cíntia, tá? Porque eu tô muito no meu caminho, muito no propósito. Quando eu tô nesses treinamentos é para transformar, é para mexer com a pessoa. E aí eu vejo que eu tenho muitos insights, muitas inspirações, até por toda essa bagagem que eu tenho de constelação, de entrar no campo, de olhar no olho e perceber o outro. Quando você fala que você estava em transe, me lembrou muito. Eu participei já de uma imersão de inteligência artificial. Ele fala do flow, né? Daquele Sim. momento que você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Sim. E aí você se sente assim, em transe Sim. mesmo, e você esquece tudo, esquece todos os seus medos e aí se entrega para aquilo, que é Sim. maravilhoso. E eu vejo pelos vídeos, sabe? Meu brilho no olho, minha alegria, sabe? Esse não ser pesado de nenhuma forma. E quando eu percebo que os alunos às vezes não se deixam sentir esse lugar, sabe? Que comunicar, por mais que você esteja num palco para um monte de gente, nunca vai deixar de ser gente do outro lado. Nunca vai deixar de ser um papo. Por mais formal que seja,
Você pode estar fazendo uma apresentação de números. O presidente da Algar, da Sanquia. Graças a Deus já tivemos alunos de todas essas empresas, de muitas de Uberlândia. Você pode estar, mas do outro lado é uma pessoa. Se você for um robô, sem expressão, sem vida, sabe? Sem sentir cada palavra, sem estar realmente preocupado na compreensão do outro, não vai conectar. A emoção é a cola da comunicação. E a gente tá num mundo em que a gente bloqueia muito as nossas emoções, né? A gente não quer mostrar, às vezes, quem a gente é. Não é nem só a palavra vulnerabilidade. A gente não quer, às vezes, contar a nossa história, mostrar nossos problemas, mostrar nossos defeitos. Por outro lado, também tem muita gente, olha, muita mesmo, que também não consegue mostrar suas vitórias, porque a gente tem uma cultura até muito baseada na religião cristã, e tem todo um por trás, né, que não cabe aqui, mas a gente tem muito essa cultura dessa humildade no sentido de não poder mostrar que é bom, porque você vai diminuir o outro em algum nível, porque o outro vai ficar constrangido com você, com a sua postura, com a sua riqueza, com seus feitos. E aí a gente tem muitas pessoas com essa trava também. Também tem uma questão da cultura do não merecimento, né? Talvez eu não mereça estar nesse lugar. Eu acho que faz muito sentido também. Eu quebrei muitas barreiras em relação a isso lá na Vox. Sim. E como os outros vão se sentir por me ver nesse lugar. E essa é uma dificuldade muito real, uma dificuldade que eu sinto, eu enfrento muito quando, às vezes, eu tô em algum lugar, algum grupo, qualquer coisa assim, que eu percebo que a pessoa não lida muito bem com a minha presença só por eu ser quem eu sou. Então, eu tive e trabalho muito isso na terapia ainda, sabe? Porque às vezes fica difícil ser você. Então, eu falo assim, é tão difícil ser eu. Mas eu não quero, não tenho a mínima pretensão de mudar. E aí eu tenho que mudar a maneira como eu enxergo isso, que é o não agradar a todos. Sim. Que a dificuldade dos alunos é a minha também. É saber que nem todo mundo vai gostar. Eu posso trazer aqui para você um chocolate e você achar maravilhoso e o Gustavo falar, ai, não, muito doce pro meu paladar. Entendi. E não pessoalizar isso, sabe? Não duvidar de tudo que somos e que fizemos porque alguém não gostou do que você falou, porque tem um filtro da pessoa. Você falou muito em relação à oratória, ser algo aprendido. Sim. A confiança também é algo que a gente consegue aprender ou é algo nato? Porque você já demonstra uma confiança e você fala que nunca teve esse problema, né? De não ter um problema com a oratória, de não falar em público. Sim. Eu acho que eu tô fazendo bem, né? Aquela frase que eu falei, tô seguindo bem o meu lema, finja até que atinja. Nem sempre eu tô 100% mega confiante, tá? Mas com certeza é algo que pode ser aprendido. A neurociência vai falar muito sobre isso, né? A gente tem a neuroplasticidade do cérebro, das nossas sinapses, como enxergamos as coisas, como nos enxergamos. Por isso que não tem como trabalhar oratória sem trabalhar inteligência emocional, desenvolvimento humano, autoimagem, reforço positivo. A gente faz muito isso na Vox. A gente fez muito isso com você. Desde que você falou do podcast, a gente colocou você para falar do podcast, não sei se você percebeu, em todos os dias que você estava na Vox. Sara, vem cá, fala aqui do seu movimento. A gente reforçava em você a sua iniciativa, reforçava na comunidade que tudo é possível através da oratória. Então, tem muita técnica e muita ferramenta com essa finalidade, entendeu? Construir essa autoconfiança que vai vir principalmente daquela evolução progressiva, paulatina. Então, hoje eu subi no palco e consegui falar 1 minuto sem desistir, ou sem, sabe, respirar, ou sem querer voltar. Ótimo. Aí depois, na outra vez, 1 minuto e 10, 1 minuto e 30. Dessa vez eu não gaguejei, dessa vez eu fiquei satisfeito com o resultado. Cada vez que você tem uma pequena evolução, isso em tudo. Na academia é a mesma coisa. Quando a gente percebe que o corpo está mudando um pouquinho, ou que você está conseguindo colocar mais peso do que você colocava antes, isso dispara na gente tantos transmissores, neurotransmissores positivos, ocitocina, serotonina, dopamina, não sei exatamente quais são, mas que te dão esse bem-estar, sabe? Essa sensação de estar evoluindo, de estar fazendo o que tem que ser feito. Então, o enfrentamento, que também é uma palavra que a professora Jussi usa muito,
E eu gosto das referências dela por ela ser doutoranda em psicologia. Então, ela sabe Ela usa muito. E ela usa muito essa palavra, Uhum. que ela não serve só para oratória, serve para tudo na vida. É o enfrentamento. Porque a maneira como a gente vê o desafio, você se vê pequenininho e o desafio grandão. Tipo, Davi e Golias, assim. Uhum. Mas sabe por quê? Porque a gente se vê pequeno muitas das vezes. E o desafio não muda, é você que cresce. Por isso que eu acho tão importante a pessoa investir nela mesma, no desenvolvimento dela. Porque o desafio do oratório, ele não vai mudar. Dar uma palestra é difícil. Falar com várias pessoas é difícil. É desafiador, gente. Você vê um monte de olhinho assim, olhando pra você e você não sabe o que a pessoa tá pensando. Gravar um vídeo também não é fácil. Fazer uma venda, mais difícil ainda. Fazer um pitch. Tem muitas pessoas que trabalham com venda que também vão para a Vox, né? Para aprender a se comunicar, para aprender a usar a oratória para venda. Sim, para venda. Que vai para muito além da negociação mesmo. Quando a negociação tá na mesa, é o final da venda. Mas e antes? E como você chegou, e como você se comunicou desde que você conheceu o cliente. E antes de você conhecer o cliente, como você mesma falou, que você começou a mudar a maneira como você chegava na escola, seja roupa, postura, tudo. Lá já é um momento de networking. Muito. Sua família é um momento de, não digo de networking, mas de marketing pessoal. O tempo inteiro a gente tá fazendo um certo marketing pessoal, Sim. sabe? E é muito importante as pessoas se preocuparem com isso também. Então, esse também é um público da Vox, o público que vende, com certeza. Qual que é a principal mudança assim, que você enxerga nos alunos depois, no finalzinho do curso, ali próximo da formatura? É essa mudança de mentalidade que ele vê que esse problema não era tão grande quanto ele imaginava. Mas não é o problema que diminuiu, é o que ele cresceu. E a pessoa vê que ela dá conta, como diz aqui em Minas, demais dá conta de fazer isso. Sabe? De subir no caixote, como você conhece, durante os intervalos, de falar na empresa dela, de se candidatar a um cargo diferente do que ela está atualmente, ser convidado para determinadas coisas. Só que essa virada, ela não é assim de um dia para noite. É muito legal, porque um belo dia a pessoa percebe, nossa, superei. E também não é um superar necessariamente 100% tudo. Não, o frio na barriga, ele existe, gente. Tem sangue correndo aqui nas veias. Sempre vai existir. Em algumas ocasiões que são completamente novas, mais. Em outras ocasiões, menos. Dependendo do público, mais. Dependendo do público, menos. Quando o aluno, por exemplo, ele trabalha numa empresa, ele fala muito isso. A dificuldade de falar, às vezes, com a diretoria. Que às vezes a dificuldade dele é com figuras de autoridade. A gente já tem outros que a dificuldade é com liderados. Então, perceber que esse senso de capacidade, ele permeia e impulsiona várias outras áreas da vida. E tem algo muito importante, nossa, não posso deixar de falar. A capacidade de resistência e resiliência ao feedback. Isso talvez, para mim, no meu ponto de vista, seja o que mais constrói as pessoas ali na Vox. Porque é um local seguro, acolhedor, faz parte do método a professora te direcionar, olha, muda isso, tira aquilo, volta, faz de novo. Os vídeos que a gente grava. Os vídeos, depois você assistir, como você mesma falou, não gosto muito de assistir, mas vai, enfim. Essa capacidade de suportar um processo em que você sabe que não é bom, dá um gás pro aluno, sabe? Uma mentalidade de crescimento e de suportar as dificuldades, qualquer outra coisa na vida dele. Aí a pessoa começa atividade física. O contrário também acontece muito. A atividade física, ela costuma impulsionar outras áreas da vida. Porque a pessoa começa a se sentir mais capaz, mais confiante. E você se dispõe a outras coisas. Então, esse feedback que acontece lá na escola, eu acho talvez uma das grandes diferenciações do método. São várias, assim, pra gente fazer um merchanzão assim, várias diferenças da Vox. Primeiro, ser além da oratória. A gente não trabalha só a comunicação nessa parte pragmática, assim, voz, dicção, aquecimento, muito além. Segundo, essa repetição, né, reiterada, esse desenvolvimento da excelência pela constância, pelo treino, com técnica. O feedback, porque realmente você vai conseguir ter uma visão
de um especialista sobre como você está se comunicando. Inclusive, com certeza, tem muitas pessoas que falam bem, mas eu vejo que elas cometem erros muito simples, sabe? Como, para quem não me conhece, eu sou fulana, hoje eu vou falar um pouquinho, então é isso, vícios de linguagem comum, né? E muitas outras coisas que não trazem aquele requinte, assim, pra fala, que poderiam estar impactando muito mais se tivessem um mentor para assistir elas falando. Um tempo desse, a gente recebeu um candidato aluno que ele falou isso. Eu passo pesquisa de satisfação nas minhas palestras e são sempre, nossa, nota boa, o pessoal adora. Eu acho pouco provável que numa pesquisa de satisfação de uma palestra sobre saúde mental, gestão do tempo, que for numa empresa, o aluno vai escrever lá pro palestrante, olha, você falou muito né. Até porque ele não tem esse conhecimento. Não, ele não tem. Ele já tá achando a pessoa o máximo, pelo que a gente falou. A pessoa já tá ali num lugar de autoridade e reconhecimento. E essa pessoa que acha que fala bem perde muitas oportunidades de falar cada vez melhor. Entendo. Então, esses são, para mim, 3 pontos, assim, que mudam muito. A pessoa sai ali, que foi a sua pergunta, né? Quando ela forma a principal mudança. Essa capacidade de adaptação, de suportar o processo. Porque a gente, quando adulto, eu percebo, a gente não fica mais encarando muita coisa nova, não. A gente não gosta de avaliação. Acomoda, né? Tem aula, como você sabe, né? Algumas aulas antes da apresentação final, tem aulas de apresentações durante o curso, para o aluno ir treinando, falar, usar o slide, falar nesse sentido, né? Uma apresentação estruturada. E alguns não vão nessa aula, sabe? Não tô pronto o suficiente e tal, mas não é sobre estar pronto, é sobre viver mais uma etapa do processo. E quando a gente tá ali na adolescência, é normal, você tem prova, todo semestre tem prova, você tira 8, tira 10, a gente lida melhor com isso. Quando a gente tá adulto, a gente quer fugir desse lugar. E às vezes o aluno, quando ele vai se comunicar, agora é a minha vez. Uns já sobem assim. Minha voz hoje não tá muito boa. Nossa, hoje eu não tô muito criativo. Eu nunca consegui vender. A pessoa já vai se explicando, entendeu? Principalmente no começo, ela já vai se explicando, resistindo, porque ela queria tirar 10. Mas a gente não tá lá para avaliar, entende? Não é um olhar avaliativo, é um olhar construtivo, pedagógico. Essa forma que você comunicou está boa, mas vamos testar tirando a mão no bolso? Vamos testar olhando para as pessoas? E aí ela vai construindo uma comunicação cada vez melhor. Esse que é o intuito. Cíntia, a Vox é um espaço de troca ali, a gente conhece muitas pessoas mesmo nessa questão de grupos de empreendedorismo, né? Vocês dão muito esse espaço mesmo para a gente se apresentar, falar o que a gente faz, né? E criar esse vínculo com outros empreendedores que também são o foco dos alunos de vocês. E você também trabalha com empreendedorismo feminino, né? Você tem um grupo de empreendedorismo feminino. Eu já participei de alguns, sim, na verdade. Essa questão do networking, do relacionamento, da gente fomentar isso ali na escola, vem de um lugar também de dor, que a gente sentiu enquanto empresários, empreendedores, porque para quem está empreendendo e está começando ou está em crescimento, enfim, o quanto que é importante lugares em que você pode falar o que você faz, né? E a gente está apaixonado, então aí que a gente quer falar também o que a gente faz, né? A gente quer ter espaço, a gente quer prospectar, enfim. Então ele vem, esse espaço, esse movimento de networking que é muito característico da nossa unidade ali no Lídice, porque não é muito a pegada da franquia, talvez, mas para nós faz muito sentido. É uma diferença da Vox e o Lídice. Estabelecer esse networking, conectar essas pessoas, dar o espaço de fala para elas falarem o que fazem, qual que é o diferencial, treinarem o seu pitch de vendas, vamos dizer assim. Conectar essa comunidade. Eu já fiz parte de alguns grupos de empreendedorismo aqui em Uberlândia. Principalmente eu trabalhei muito com o Sebrae no projeto que chama Sebrae Delas. E aí lá eu compartilho esse conhecimento de desenvolvimento humano, de inteligência emocional, gestão do tempo, comunicação, mas bem focado no empreendedorismo, né? Visão de futuro, para que a gente ajude essas empreendedoras a estruturarem melhor o negócio delas através de habilidades comportamentais.
Acontecem reuniões? Como que funciona? Esses projetos do Sebrae, desculpa te Sim. interromper, esses projetos do Sebrae que eu fiz nem foram em Uberlândia. É um programa que a cidade consegue lançar quando tem, né, orçamento, então toda uma questão lá entre prefeitura, Sebrae, enfim. Mas eu já fui em muitas cidades, assim, foi um projeto que me transformou muito por me colocar muito em contato com essas mulheres que estão começando, em contato com esse universo feminino que às vezes é muito diferente do meu em termos de casamento, filhos, idade, oportunidades. Eu sou uma pessoa que tive muitas oportunidades, então a gente começa nessa corrida de um lugar diferente. Verdade. Isso é inegável, assim. E foi muito transformador, principalmente por ter sido assim uma espécie de maratona aqui na região. Então eu fui em Frutal, nossa, não posso esquecer um lugar difícil. Conceição das Alagoas, Campo Florido, Iturama, Itapajipe, Planura, Carneirinho. Cidades às vezes muito pequenas, sabe, em termos de número de habitantes. Então os negócios dessas mulheres são muito diferentes também. As coisas às quais elas têm acesso, né? E isso ficou cada vez mais claro para mim, da importância dessa comunidade, do reforço positivo, do acolhimento, de pessoas que te escutam e que buscam te trazer soluções para o que você não está vendo. Então, eu penso que o grupo ele tem muito essa finalidade, sabe? Como que a gente pode se reunir aqui? Então, esse grupo, na verdade, não é um grupo, né? É melhor esclarecendo. São trilhas de desenvolvimento de conhecimento, com inscrição, com matrícula, tudo certo. Sim. Aqui em Uberlândia, eu participava de grupos de empreendedorismo, empreendedoras, empresárias que reúnem para conversar. Muitas das vezes eram com aulas. Algumas das aulas aconteciam no nosso espaço, que a gente, como empresa, ali cedia para fomentar esses projetos. E é muito transformador, a gente vê que as mulheres precisam disso. Sim. Mas depois de bastante tempo participando, eu percebi alguns pontos de atenção, sabe? Como, por exemplo, às vezes algumas empreendedoras ficam comparecendo muito nos eventos, nos grupos, etc. Mas às vezes a gente não vê uma transformação real e prática no negócio. Entendi. Entende? Implantação mesmo do que eu tô aprendendo. E conectando isso com a Vox, por que eu acho que a gente tem mais um diferencial? Lá o aluno faz na prática, na hora. Você tem hora marcada e 7 da noite, hora da aula na Vox. Chegou lá, vai ser colocado para fazer. É como se fosse um personal trainer. E a empreendedora, às vezes, ela sabe muito o que tem que fazer, mas ela tem dificuldade no comportamento de fazer, na disciplina, no como, na ajuda. Aí tem a questão da autossabotagem, tudo que a gente conta, histórias, e elas vão adiando. Então, isso eu percebo que precisa ser uma transformação mais real. Eu tenho uma amiga, até te falei, né, pra você convidá-la. Tem tudo a ver com o podcast, que é a Carol Faleiros. E ela tá fazendo um movimento muito legal. Eu até entrei no Instagram dela. Ela fala Dá uma muito do olhadinha. jeito feminino de empreender. E ela fez um post recentemente falando que ela não quer seguidoras. Ela quer mulheres para caminhar lado a lado. Sim. Sabe? E isso tem muito a ver com o que eu penso, porque quando a gente fala, seu podcast é dar voz às mulheres, quando eu tô ali na Vox, trabalhando na área da educação, transformando as pessoas para que elas falem, é para que elas voem. Sim. E sejam maiores do que eu. De preferência, assim, né? Que a gente fica assim, olha, foi aqui que aconteceu, né? Esse é o nosso intuito. Então, se eu tô focada ali na experiência do meu cliente, o sucesso do meu cliente, ele é alcançar o que ele buscou. E não só ele fazer as aulas, né? Sim. Então, ela fala muito sobre isso, de não querer seguidoras. E aí, às vezes, alguns desses grupos têm muito esse foco, né? O grupo ser muito grande, ter muitas pessoas, mas você tem quem é a protagonista. Não tem ali uma conexão real com as pessoas do grupo. Não tem espaço para mais pessoas, entende? Não tem espaço. Eu percebo também que, às vezes, falta um pouco de conhecimento de transformação de pessoas, né? Como você realmente consegue provocar uma mudança no outro, desenvolvendo nele a autorresponsabilidade, desenvolvendo disciplina. E as mulheres, às vezes, confundem alguns papéis. Então, eu me torno, às vezes, salvadora daquela outra mulher, sabe? Eu vou lá e faço por ela. Eu vou lá e deixo ela num lugar de vítima.
E muitas das vezes não falo para ela, mas falo para as outras. Isso me incomodava muito, entende? Uhum. Porque eu sou essa pessoa que eu vou falar para você. Porque é um Olha, feedback mas pra minha melhoria, e não uma fofoca, né? Vai sim, virando fofoca. sim. Nossa, você já parou pra pensar que às vezes seu negócio tá precisando disso, disso, disso? Ó, você lembra que você falou que ia fazer isso, isso? Entendeu? Eu ajudo, essa é a forma que eu ajudo. E não te super elogiando, sabe? Elogiando, falando que o seu brownie é o melhor de todos e tal, não sei o quê. Às vezes ali num evento, quantas vezes eu já vi essa cena, sabe? Uhum. Você quer fulana, o brownie dela é o melhor do mercado, não sei o quê, nananã. E aí eu ganho a pessoa ali porque eu tô usando um artifício de persuasão. Basta ler no livro aí, tá, pessoal? Muito simples esse artifício. E inflo o ego dela, né? Me conecto ela com alguém, mostrando que eu estou ajudando. Essa pessoa às vezes vira até minha devedora. E aí depois ela faz coisas pra mim, sem me cobrar, essas coisas Uhum. também que acontecem muito nesses grupos. São parcerias que não são interessantes para essas mulheres, sabe? E eu ajudo ela numa transformação real de mentalidade, de visão, de clareza, para que ela mude o negócio dela pelas próprias pernas e braços. E, assim, veja bem, eu não tô falando de alguém que tá se afogando, tá? Quem tá se afogando, você tem que retirar de lá. Sim. A pessoa não vai nadar, não. Quem vai nadar é a gente. Tem muito aluno, muita mentoranda minha, assim, que a gente salva mesmo. Mas tirou lá, colocou o pé no chão, voltou pra areia, tá? E agora? O que cabe a você fazer e a você transformar, sabe? E nem todo mundo que tá nessa área tá preparado para essa conversa. As pessoas querem manter essas mulheres ali, sabe? Tem uma questão, assim, que eu percebo muito, e eu acho que essa mentalidade tem mudado, pelo menos em volta, assim, de mim, eu percebo que tem esse movimento. Eu trabalho com assistentes sociais e psicólogos, então eu acho que a gente já tem uma mente mais aberta, né? Mas que é essa questão é, da disputa feminina. A gente não quer ver a outra melhor com a gente. E em todas as áreas de empreendedorismo, na questão de, né, em rede social, até em relacionamento mesmo, né? A gente tem Sim, a gente tem essa questão de disputa e eu tenho lutado muito para mudar isso. E das sim, questões do podcast, né, que eu é, abri esse espaço foi para isso, sabe? Para que mais mulheres possam ouvir as histórias das outras, né? sim. Mas ainda acontece. Você viu a outra? Agora ela acha que ela é influencer. Você viu? Não sei o quê. E Sim, ainda existe muito essa disputa. Mas eu acredito que a gente está conseguindo romper, sabe? A união sim, feminina é muito sim. importante. Eu falei pra você que eu tô fazendo terapia há uns 2 anos. É por isso. Eu particularmente, assim, contando pra você, porque eu acho que agora eu já tô mais madura, mais curada, assim, pra falar. Mas esse comportamento, né, das outras pessoas e tal, me causaram feridas muito, muito profundas em relação ao feminino, sabe? Ainda bem, assim, lá na Vox a gente não nicha somente esse público, Sim. né? A gente trabalha com homens e com mulheres, mas a Cíntia, sabe, amava muito fazer parte disso. E eu percebi que eu preciso estar muito fortalecida mesmo, ter muita clareza da mensagem e do propósito, para poder suportar tudo isso, sabe? Sem levar para o lado pessoal, entendendo que quem faz isso é porque tem as questões dela, né? O senso de inferioridade, ou as dificuldades de lidar com quem você é, ou porque deseja o que você tem, mas também não necessariamente, sabe? Porque vem muito essa frase, às vezes, na época a pessoa tem inveja de você, porque ela queria ser como você é, às vezes nem queria. Às vezes nem queria, porque se quisesse, tava fazendo. Corri atrás, fazia. Não quer, mas também fica muito incomodada ali com o seu brilho, com a sua postura, né? Sua Isso coragem, né? Eu acho que a com a coragem é coragem, com a coragem de sermos nós mesmas, Uhum. sabe? E isso tá ficando cada vez mais claro para mim. Dependendo do nível de conhecimento que você tem, do trabalho que você quer fazer, muita gente não vai entender mesmo. A manada, o senso comum não vai entender. Então a gente tem que estar cada vez mais firme no nosso propósito, na nossa identidade. Eu até ouço muito isso, né, na igreja, assim, na nossa identidade em Cristo, sabe? Na nossa identidade com Deus, com algo maior,
na sua identidade perante as pessoas que são importantes para você, que é a sua família, o seu marido, enfim, quem for importante para você. Se ouvir uma crítica, pergunta para uma pessoa bem próxima: você acha que eu sou tal coisa? Sabe? E é essa voz que a gente tem que dar vazão, é a essa voz que a gente tem que aumentar o volume. E eu, Cintia, aumentava muito o volume, às vezes, da crítica, da porta fechada, sabe? Sim. E eu percebo muito que esse discurso, ele vai só até a página 2, né? O discurso do ninguém larga a mão de ninguém, ele vai só até a página 2, porque é muito fácil ajudar uma mulher menor. Eu tô por cima. Aham. Eu tô disparando em mim ocitocina, serotonina, que é o compartilhar, o ensinar. Isso, quem não vibra com ajudar alguém? E, Agora, e alimentando o meu ego. Nossa, como eu sou boa, como eu né? sou Eu tô boa, fazendo pro outro. como eu sou boa. Agora, lidar com uma pessoa que tá no mesmo patamar que você ou tá em outro é muito mais difícil, Verdade. entende? E deixar essa pessoa vir, né? Fazer parte. Então, eu até já tive muito esse desejo de ter um movimento com mulheres que não são essas pequenas empreendedoras, sabe? Porque realmente a conversa é outra. Mas não quer dizer que essa mulher que já tem um negócio talvez um pouco mais estabelecido, que tem um faturamento diferente, que ela também não tenha dúvidas, dores, Sim. desejos, que ela também não mereça ser olhada, sabe? A pessoa pode ter todo o sucesso do mundo, gente. Ela ainda é digna, sabe? De espaço, de voz. E aí, isso tudo que eu vivenciei, que foram alguns episódios, alguns mais fortes, mas outros são travestidos, sabe? Tem um movimento que aconteceu comigo recente e foi tão engraçado porque o mundo dá voltas mesmo. Nós temos um projeto novo, como você sabe, que é o curso para adolescentes. Sim. De Incrível. 11 a 17 anos. Então, Teens 1, 11 a 14. Teens 2, 14 a 17 anos. E esse é praticamente um novo negócio. Ele está dentro da Voxshield, mas muda o público, muda a forma de fazer, de comunicar, tudo. E a gente começou, né, desde o início do ano, esse movimento para falar com mães, falar com escolas, etc. E eu me conectei com uma pessoa que poderia ser um bom contato ali nesse universo. Sim. E a gente teve uma dificuldade de agenda e tal, e depois a gente acabou conversando um pouco pelo WhatsApp mesmo. Quando ela me deu a negativa, né, dessa mão ali que eu tava pedindo para estender, ela me deu a negativa, etc. E depois colocou algo assim mais na mensagem: mais fácil que o seu coração mandar e tal, tal, tal. E eu respondi. Eu falei: mas não é sobre o que o meu coração mandar. Esse produto já está validado, ele já rodou em várias unidades do país. Eu sou uma franquia, não é algo que eu estou desenvolvendo. Não é sobre isso. Meu produto está pronto. O que eu estou buscando é parceiros para me ajudar a fazer com que isso alcance mais pessoas. Então, assim, a pessoa me deu uma negativa e me botou uma frase de efeito lá. E eu respondi. Aham. E assim ficou. Mas às vezes eu vejo ela em muitos grupos de empreendedorismo, de ajudar, não sei o que e tal. Ok. Passado meses depois, falando desse projeto, uma outra pessoa da área de educação aqui em Uberlândia falou assim: você já falou com a fulana? Tem tudo a ver. E ela trabalha também com essa questão de mulheres, ela vai super te ajudar. Eu falei: já falei. E aí? Não, ela me disse não. Eu não abro mão de falar o que aconteceu, de contar o que eu sou, de contar o que eu sofri, de contar a minha versão. Talvez ela até tenha a dela, Sim. sabe? Então, essa incongruência dessas pessoas é um pouco irritante. Mas elas estão aí. Não quer dizer que elas também não sejam boas para outras. Hoje eu vou fazendo esse filtro também, sabe? Porque antes, quando a pessoa me sacaneava, eu achava muito que ela era só má. Ninguém é só mal e ninguém é só bom. Às vezes as pessoas são pessoas boas te fazendo algo que não é tão bom para você, sabe? Mas a gente não pode desistir na primeira porta fechada. Verdade. E Eu quero só voltar um pouquinho nesse projeto que você tem para adolescentes, porque eu acho Sim. incrível, porque é um momento de muito reclusão deles, que eles se fecham muito, né? Sim. E é incrível, né? Essa oportunidade deles estarem com os pares deles e poderem se expressar. Sim. Porque a adolescente tem muita dificuldade de se expressar. Eu trabalho na educação, sou assistente social educacional, e aí a hora que vai chegando nessa faixa etária,
a gente vê eles se fechando, cada vez mais quietinhos, com capuz ali que vai demonstrando já, né? É verdade. Que não, a gente não pode acessá-lo. E esse lugar eu acho incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse projeto para adolescentes. Sim, é uma postura curvada, Isso. uma falta de Tentando se contato, esconder, uma né? falta de contato visual. E tem muito a ver com o que eu estava até falando agora, porque a gente está assim, muito feliz. Quando a gente for ao ar, esse movimento já vai ter acontecido, mas amanhã a gente vai participar de um projeto super incrível do Colégio Nacional, podendo divulgar a nossa marca, falar para esses adolescentes. No Inova Day, eles têm um projeto chamado Inova NASA, que junta empreendedorismo com pitch, né? As escolas estão cada vez mais tendo essa visão, né, de construir habilidades emocionais, comportamentais nos alunos, criatividade, resolução de conflitos, gerenciamento de crise, saindo daquela grade curricular tradicional. Aí nós estaremos lá amanhã e quarta-feira. Vai ser muito significativo para nós. E eu lembrei disso porque o dono do Colégio Nacional foi lá na nossa escola conhecer a gente. Então, assim, você pode ter muitas portas fechadas, muita gente que não quer te ajudar. Às vezes você precisa de uma pessoa. Você precisa de tempo, sabe? Você precisa de fé e da pessoa certa. A gente não pode desistir, sabe? A única coisa que eu tenho trabalhado em mim é que eu tenho que bater em mais portas. Quando às vezes eu tomo uma portada, eu dou uma assustada. Eu confesso, assim, apesar de eu ser super determinada, tem uma hora que eu falo, nossa, porque eu queria muito que desse certo, às vezes, de primeira, né? Sim. Mas as coisas acontecem. Um cara, assim, muito receptivo, aberto, simples. E eu já vou falar dos adolescentes, mas por que eu tô falando isso? Porque quem já passou e que já superou e que já tá em outro patamar, tem toda tranquilidade do mundo em te ajudar. Essa pessoa não disputa, entende? Então, às vezes, é muito de aonde a gente está buscando as parcerias, que mulheres nós estamos conectando, se essa mulher ela já transcendeu aquele movimento de competitividade, sabe? Mas tem muita gente boa no mercado querendo se relacionar e querendo crescer junto. Eu acho que essa é só a primeira porta aberta para a gente... A segunda, aliás, não posso deixar de falar aqui do Colégio Anne Mackenzie, que nos convidou também para estar numa feira de ciências. Nós já fomos lá, falamos de oratória. Foi muito bacana também. Então, é só o começo desse projeto, que é trabalhar essas turmas no período vespertino, que é o período da tarde na Vox. Com o crescimento, a gente vai ampliar para amanhã. São aulas de 2 horas, uma vez por semana. Construindo com eles essa habilidade, que é o falar, com um contexto adaptado para a rotina deles, para a realidade deles, que é trabalho escolar, conhecendo novas amizades. Trabalhamos também as diferenças, né, das pessoas, do comportamento, a questão do bullying, como usar a tecnologia, né, com prudência, sem estragar a comunicação aqui da vida real, como organizar as ideias e, obviamente, ansiedade, inteligência emocional, essa construção do ser humano e da identidade dele, inclusive de comunicador. Eu percebo muito, sabe, Taira, que os adultos e aí, consequentemente, também os adolescentes, eles vêm muito de um lugar, às vezes, familiar, de rótulos. Verdade. De fulano é tímido. Ela não fala, ela fala pouco, ela fala baixo, ela fala alto, fala demais. Quando a gente, às vezes, apresentou para alguns pais, aí eu tava prospectando, falando da Vox Show, eu lembro de uma mãe que falou assim, não, meu filho não precisa, ele fala muito. Tenho certeza que sem perceber e sem ter a mínima noção do que essa fala pode causar, essa mãe fala que você fala muito, sabe? E eu tenho muitos alunos, a gente tem muitos alunos que hoje não falam muito, que foram crianças falantes e que foram sendo podadas e tolhidas e rotuladas, sabe? Sim. E pararam de se expressar. E tem também os que foram tão veementemente rotulados como tímidos, introspectivos, que não se desenvolveram, porque eles acreditaram nisso que foi falado. Porque veio de uma pessoa que é uma autoridade na vida deles, Sim, né? e geralmente repetidamente. Então, a gente tem que fazer uma reconstrução dessa identidade com as ferramentas da inteligência emocional, com esse enfrentamento, até que a pessoa possa ver uma outra imagem dela mesma, que ela não imaginava. E às vezes a gente tá
o aluno já está super superado e ele continua repetindo que ele é tímido. Aí uma aluna recentemente falou isso no caixote. Eu sou tímida. Eu falei, olha, você já superou isso aí, pode mudar, viu? Pode mudar. E quando eles terminam o curso, a gente entrega um marca-página como lembrança da Vox Chuyu, que tem... Ai, meu Deus, como é a frase certinha? Mas é algo assim... todos os dias faça algo do que você tem medo, sabe? E aí eu sempre falo nesse discurso, olha, o medo de falar em público, vocês já superaram. Agora vão atrás de outros medos. E conectando isso com o curso de adolescente, nós vamos resolver ainda nessa fase essa dor que é tão latente nas pessoas. Verdade. Que é o expressar, o conectar, o falar. E esse adolescente ele vai chegar na universidade, ou no mercado de trabalho, ou numa empresa, se ele for empreendedor, muito mais confiante, pronto, sabendo lidar com as pessoas, sabendo falar quem ele é, se expressar, falar em uma reunião, sem ter que voltar para a Vox lá depois dos 25, 30, 50. Sendo um ser humano melhor mesmo, né? Porque ele Sim. trabalhou questões emocionais ali também. E não perdendo oportunidades Sim. que muitas pessoas perdem ao longo do caminho por não saberem comunicar. Nossa, nem me perco aqui em quantas histórias eu já ouvi, tanto eu atendendo algumas pessoas, quanto nossa equipe comercial trazendo, olha, o fulano tá aqui porque aconteceu isso e ele quer desenvolver isso no curso. As pessoas contam pra gente, faz parte do nosso atendimento. A gente tem um atendimento muito humanizado. Se você mandar uma mensagem querendo saber valores, você vai entender que a gente quer te ouvir, entender o nível da sua comunicação e o que você quer buscar com isso, né? O que te move a querer desenvolver a oratória, porque senão a pessoa não muda nada, é o que a gente está falando aqui, clareza de onde eu quero chegar. Para que aí a gente perceba se faz sentido, qual que é o curso, qual que é a formação certa. Mas esse momento de entender a dor e o que a pessoa passou, ele é crucial. E a gente sempre escuta, não fui promovido, recebi um feedback do chefe, não consegui gravar vídeos, empreendo e já deveria estar gravando. Né? Uma clínica dermatológica, uma profissional da estética, elas precisam estar na internet. Uma dentista, médica, temos vários alunos médicos. Precisa estar na internet, essa é a realidade. E a pessoa perde essas oportunidades no caminho e busca, e nunca é tarde, tá? Nunca é tarde para buscar, mas a gente pode resolver isso cedo. Quanto antes. O quanto antes. Esse não é um desejo que eu tinha, sendo bem honesta, assim. Desde que eu sei que existe já a possibilidade de trabalhar com esse produto, eu me identifico tanto com adulto, porque eu tenho esse tom mais provocativo e trabalhar com adolescente exige uma outra postura da equipe pedagógica. Eu não sou professora de adolescente, não é a minha expertise. E a gente começou a pensar nessa possibilidade. A Jussi falou, vamos rodar, vamos testar, vamos ver como é. E aí, depois que você assiste os depoimentos, as apresentações, quando você chega na escola e eles estão lá, as carinhas, sabe? É muito, muito, muito gratificante. E eu percebi que isso tá mexendo tanto comigo como propósito, como a gente falou, flow, que quando o Tomé foi lá conhecer a escola, ele me falou muito do Nacional, de uns projetos do Nacional. E ele me mostrou um vídeo de uma aluna agradecendo o colégio dele, agradecendo um projeto dele que eles fazem, que chama Simuna. Tá parecendo propaganda nacional, gente, mas é que eu tô, assim, impactada, sabe? Com o que eles fizeram, fazem, e com a abertura que eles deram pra gente, né? E aí ele mostrou, esse Simuna é uma simulação de uma conferência da ONU. Então, cada aluno é representante de um país, representante do Canadá, é secretário não sei de onde, sabe? E eles... É uma imersão, acho que são 4 dias, nesse universo. E eles têm que se preparar para fazerem os discursos. Por isso que a gente está tão alinhado com as escolas, porque a comunicação vai ajudar as escolas com esses alunos que têm uma performance reduzida na vida estudantil por não saberem se comunicar, por terem medo, né? E isso casa completamente. Às vezes a parte de conteúdo é ali algo que domina muito, mas a comunicação ele não Exatamente. E atrapalha até essa questão emocional do relacionamento social entre colegas, mas principalmente fazer uma pergunta na sala de aula, fica com vergonha de perguntar, de responder, né? De interagir.
E ela dá o depoimento que hoje ela é diplomata, doutoranda pela UNB, diplomata, e estava inclusive nesse evento COP30. Eu, assim, discretamente ali, chorei. Sim, sabe? Fiquei muito emocionada. O que tá me fazendo sentir que esse é um caminho que nós devemos trilhar, por mais dificultoso que ele seja empresarialmente. Falar com os pais, né? Outro universo. Esses adolescentes também já estão super ocupados. Eles fazem piano, eles fazem balé, eles fazem beach tênis. Custa ter um dia da semana para investir na comunicação. Aí tem toda a questão de valor, né? Do pai conseguir organizar esse investimento. Enfim, a gente tem pensado nisso tudo. Mas no propósito, eu acho que vai mexer muito com a gente. Eu desejo que esse projeto transforme Uberlândia. Sabe? É realmente que a gente tenha esse... Como é que eu vou falar? Eu quero plantar essa semente. Eu tenho certeza que já deu muito certo, né? Que você tem uma parceira incrível que é a Jus. Não posso deixar de falar dela, porque, gente, eu sou apaixonada na Jus. Ela foi minha professora. Aquela história que a gente se apaixona, né? O intelecto da pessoa é super real, porque ela é incrível mesmo. E ela topou, né? Ela já teve uma primeira turma e é algo que ela se diverte mesmo fazendo. Ela é muito boa. Nós já tivemos 2 turmas, 11 a 14 e 14 a 17 anos. A gente também está trazendo mais pessoas para a equipe para poder dar conta de tudo. E os resultados foram muito incríveis. Tem um acompanhamento dos pais também. Os pais participam da primeira mentoria, uma mentoria em família, para a gente entender o ambiente onde esse aluno está inserido. Nós também conseguimos atender, Tairo, que também nos orgulha muito, né? Alunos com espectro autista. E aí sim, isso faz muita diferença, porque é uma dificuldade, né? Uma realidade. E outros transtornos também, que não são a minha área, mas eu sei que nós já tivemos alunos e conseguimos atender também. E principalmente o depoimento dos pais depois, a mudança real. E eu me lembrei de uma palestra que eu fiz para professores, acho que foi até em Araguari, porque eu falei agora que eu quero plantar essa semente, eu lembrei disso. E quando a gente trabalha na área da educação, a gente planta sementes que vão virar árvores. Verdade. As quais provavelmente nós não vamos sentar nessa sombra. Nossa, sério. Dá até uma... E não faz diferença, porque outras pessoas vão sentar. Então, dedicar a nossa vida, dedicar a nossa energia. Muitas pessoas me questionam, por que você tem um negócio, você é servidora pública, podia estar, né, quieta, fazendo o seu. Existe algo muito importante por detrás, que cada vez que eu vivo lá na Vox, eu tenho mais clareza do que é. E outras coisas vão se revelando para mim. Então, no começo, eu achava muito que era sobre transformar os alunos realmente, assim como a minha vida tinha sido transformada. Porque aí eu conto, porque até empresário eu me tornei. Depois eu pensei que era sobre a minha equipe, porque eu comecei a ver o tanto que é relevante você empregar pessoas. As pessoas dependem, mas não no sentido pejorativo, né? Mas contam com a nossa empresa para poder viver os sonhos delas. Verdade. Isso foi muito transformador também. Depois tiveram as mulheres do empreendedorismo e eu falei, não, então é aqui. E aí agora eu sinto assim, Deus está me colocando mais uma coisa. Faz mais isso aqui também, sabe? Eu, não, vou fazer. Porque quando você sente que tem que fazer, quando é prazeroso fazer, eu me sinto assim muito realizada, muito viva, muito inspirada, sabe? A fazer esse trabalho. E aí a gente consegue suportar qualquer processo, qualquer dificuldade. Mas eu tenho pensado muito também que junto é mais fácil. Verdade. A gente, ali na Vox, a gente já viveu bastante um tempo solitário de labuta mesmo, assim, sabe? De construção, de abrir esse mercado. E agora a gente tem tantos alunos que são os principais promotores da nossa marca. A Vox Chuyu tem um NPS, né? O que a gente tem vivido... Eu estava comentando que a gente teve esse momento um momento solitário. Sim. De você começar a colocar uma marca no mercado, explicar o que é a Vox Chuyu,
o que ela capacita, o que ela transforma, não é só para quem quer falar em público, não é só para palestrante, por oradores. Então, a gente fez esse movimento muito ali na garra sozinho, com os nossos amigos e familiares, e fomos. E agora a gente tem quase 1.000 alunos formados, que são os principais promotores da nossa marca, porque a gente tem o NPS altíssimo de 96, que é o resultado da pesquisa de satisfação do cliente. Então, eles promovem muito o nosso negócio e, com certeza, a gente consegue chegar cada vez mais longe, mais junto. Então, eu tô nessa fase da minha vida, assim, cada vez querendo me conectar mais às pessoas. Não no sentido de interesseiro, sabe? Quando você tá nesse movimento de networking que é interesseiro, ele não funciona. Verdade. Sabe? Um networking real. Recentemente eu fiz um evento de vinho para algumas das alunas. Eu falei, gente, não é de networking, tá? Porque vocês já são, inclusive, meus clientes. Não quero vender nada para vocês. Vamos só estar juntas. Porque nesse estar juntas genuíno, né? Nesse você contar para a pessoa que você faz, ela comprar sua ideia, ela ir lá conhecer o seu negócio e você também conhecer o dela, ou você conectar pessoas, fazer pontes, a gente vai muito longe junto. E, consequentemente, a gente também começou a se movimentar para patrocinar mais eventos, estar promovendo o que as pessoas estão fazendo de bom na cidade. E eu acho que a tendência é essa agora, sabe? O nosso momento da Vox2U Leads é construir uma comunidade cada vez mais real, com mais pessoas na cidade, entrar de uma vez por todas nessa área da educação, considerando aí a educação, né, infantil, ensino fundamental, médio, estar mais próxima da Universidade Federal. Importantíssimo. Falando sobre isso, falando o que a gente faz de uma maneira mais ampla. Alguns cursos já nos conhecem, psicologia, direito, mas Uberlândia é uma cidade muito rica, muito próspera, com muita gente para impactar. Verdade. Ficaria aqui horas te ouvindo. É Nossa, incrível te ouvir. Ficar horas. Eu quero falar que eu sou uma dessas promotoras da Vox, que eu falo da Vox para todas as pessoas que eu tenho oportunidade. Já levei algumas convidadas em eventos e que eu sou muito feliz por ter me dado a oportunidade, né? Realmente era uma época que, se eu fosse parar para pensar assim, financeiramente, eu poderia ter feito esse investimento? Não, mas eu falei, meu marido, eu vou fazer, a gente vai se virar. E aí deu muito certo, é algo que eu não me arrependo de forma alguma, que eu só tenho orgulho de falar que eu passei por lá. Que quando tiver aí uma reciclagem me chama, que eu quero muito participar. Realmente é uma família que a gente conhece ali. Todo o movimento da unidade em si, assim, desde a recepção, as meninas são incríveis. Então, de verdade, Cíntia, não conheço as outras unidades, mas a sua faz toda a diferença no nosso aprendizado, na forma que a gente é acolhido. Muito obrigada por isso. Cíntia, para quem quer te encontrar, né, nas redes sociais, quer lá conhecer a Vox, fazer uma aula experimental como eu fiz e me apaixonei, como que as pessoas conseguem te encontrar? Elas podem conhecer, sim, o nosso método de forma presencial em Uberlândia. Nós estamos no bairro Lídice, pertinho da Hipopizza, na rua Javari. E nas redes sociais você nos encontra no @vox2u.uberlandia.lidice. O Vox2u, VOX, voz, número 2, to, you, em inglês. Voz para você, que na verdade é voz para todos. Essa é a nossa missão, fazer com que você se comunique cada vez melhor e use essa ferramenta para alcançar os seus sonhos. Então, se você estiver pensando, será que isso é para mim? Faça uma seguinte reflexão. Como seria a sua vida se você se comunicasse melhor? Se você fizesse diferente do que você faz hoje? Seria melhor? Eu acredito que sim. Então, a gente pode te ajudar. Eu sou diretora franqueada, me chamo Cíntia Flora e esse também é o meu Instagram, @CínthiaFlora. Lá eu compartilho um pouco do meu estilo de vida, reflexões e bastante coisa sobre a Vox2U também, que eu acho que, como vocês viram, é o que me move, é a minha vida. É o seu flow. É o meu flow. Para você que esteve até aqui com a gente, muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe com seus amigos, fale da importância da oratória com eles. E muito obrigada e até mais.